Daniel, tenho pouca grana para investir, ou posso investir pouco. Como é que eu faço? Ganho de seguidor. Ganho de seguidor até 3, 4, 5 mil reais por mês. Se fosse eu, Daniel, fazendo meu tráfego sozinho, eu estar fazendo ganho de seguidor. Isso vai me trazer resultado na ponta do lápis? É verificável de mês a mês? Não. Mas vai depender de vocês. Porque, veja, o ganho de seguidor, ele aumenta, ele infla a base, a quantidade de pessoas que conhecem vocês. Só que Stories e Live, e assim, não existe estratégia de tráfego nenhuma que vai inflar o Stories de vocês. Não existe. Então, o Stories é um negócio que depende exclusivamente de vocês. Façam, tem que fazer. Não tem pergunta, não interessa. Como eu estava falando, bota vocês as perguntas. Provavelmente as melhores perguntas quando eu quero testar um posicionamento diferente, quando eu quero testar uma conversa, um diálogo diferente, normalmente eu faço o meu próprio hater, por exemplo. Eu gosto de fazer isso. Às vezes eu coloco uma pergunta que é para me dar uma cutucada, entendeu? Porque eu sei que na hora de responder, ou a resposta vai ser engraçada, ou a resposta vai ser polêmica, ou vai me ajudar muito no posicionamento. Vocês entendem? Então, stories servem pra caramba pra isso. E quando vocês perceberem que, cara, isso aqui deu muito bom, ficou bom, vocês pegam, baixam esse conteúdo do Stories e jogam ele no feed. E aí esse conteúdo vocês impulsionam. Daniel, não tem estratégia de marketing. É isso que vocês vão fazer. Ganhe seguidor, conteúdozinho de Stories estratégico, jogado no feed, impulsiona para ganho de seguidor. Daniel, como que eu sei que o meu ganho de seguidor está sendo eficiente? Quer dizer, o quanto eu estou gastando para trazer cada seguidor, se esse investimento está sendo bem aproveitado. Existe uma conta, que o Will pode até mostrar para vocês depois, que é uma coisa que eu peço, que isso precisa ser feito de post por post, tá? Não adianta você querer colocar lá no gerenciador de anúncio do Facebook, que ele não vai dar esse número para vocês, que é o custo por seguidor. A gente chama de CPS. Um CPS bom, ele precisa obrigatoriamente, se for para um público qualificado. O que é um público qualificado? É aquele que eu coloco com raio de ação de proximidade, certo? No meu caso aqui, eu coloco raio de ação de proximidade vai de Londrina até sul de São Paulo, norte do Paraná e sul de São Paulo. E São Paulo capital. Esse é o meu raio de proximidade. O meu custo por seguidor nesse raio de proximidade, ele deve estar abaixo de 1,50, certo? Para eu considerar que esse conteúdo é razoável e que eu possa continuar estimulando ele, que eu possa continuar impulsionando, tá? Então, isso é um trabalho de base. Então, assim, etapa 1. Daniel, cheguei hoje na mentoria, tô com 2.000 seguidores, tenho nada de lead, chega 2 leads para mim no mês. O que eu faço? O que eu, Daniel, faria e foi o que eu fiz na minha vida. Inflar a base. Como que eu complemento com um trabalho orgânico? Stories e live. A live no começo vai ter pouquíssima gente, tá tudo bem. É para treino. E tem um trabalho comercial, que é o resto do funil, que ele precisa ser também ativo. Você vai fazer ganho de seguidor e vai prospectar em cima desses seguidores, que isso a gente vai falar na etapa comercial depois. É isso que eu estou dizendo assim. Numa etapa inicial, você tem pouca grana para investir, você vai precisar completar o trabalho, o resto do funil, com trabalho manual, certo? O lead ele não vai vir prontinho para vocês, vai vir um lead cru. Então você precisa, certo? Dar uma cozinhada nesse lead para ele ficar em ponto de conversão. Só que é um trabalho manual. O que muitos de vocês querem é sentar, apertei um botão, chover o lead. Com baixos investimentos, não vai acontecer. Não vai acontecer. E nem esperem que isso aconteça. E quando isso acontecer, vocês vão estar num outro patamar e o nível de exigência de vocês vai estar uns 2, 3, 4 degraus acima. Então, jamais esperem uma geração espontânea de leads que os satisfaça. Comecinho básico, isso é um exercício que todos vocês da mentoria têm que ter. Cara, não faz sentido se passar um ano aqui e não inflou a base. Você passou um ano na mentoria e continuou com a mesma quantidade de seguidor? Não, tá errado. O conteúdo tá ruim, estratégia nenhuma, que raio? O que aconteceu? Na minha concepção, é o melhor filtro, o melhor, digamos, indicador de que algo diferente vai acontecer. Coisas novas, resultados novos começam com ações novas, com fatos novos. Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa e esperar que alguma coisa diferente do nada externo aconteça. Então, o que é essa coisa nova na vida de vocês? Queridos, inflem a base. Pode tudo dar errado.
não teve lead nenhum. Na pior das hipóteses, aumentou o número de seguidores. O orgânico e o estratégico para melhorar o tráfego pago. Certo? Então aquele conteúdo que ele melhora meu posicionamento, aquele conteúdo que eu sei que converte, aquele conteúdo que melhora a geração de seguidores, pelo menos. Então por isso que eu estava dizendo, o básico que eu faço hoje, cara, eu vi que um conteúdo é bom e a Gi vai entrar justamente nesse ponto, que é vocês visualizarem o conteúdo e saberem classificar o conteúdo. Cara, isso é vital. Se olhou o conteúdo, cara, esse conteúdo é de topo. Cara, esse conteúdo é de meio, esse conteúdo é de fundo. Só para vocês entenderem o que é topo, meio e fundo. Topo é o seguinte, é a base, ganha seguidor. Pessoas que não conhecem, conhecerem vocês, certo? E aí não entra conteúdo técnico, tipo, como é a abdominoplastia, como é o pós-operatório. Não, é isso. Tipo, você vai falar sobre dor das pessoas, conteúdos polêmicos, coisas que fazem com que não conhecem vocês passem a conhecer. Isso é conteúdo de topo. E o conteúdo de topo, obrigatoriamente, ele precisa ter um elemento importantíssimo, que são os 3 segundos. Cara, 3 segundos é o que manda na dinâmica do vídeo inteiro, certo? Então, hoje a gente não há necessidade de um vídeo longo mais, vídeo de 30 segundos no máximo, e os 3 segundos é o que determinam, sobretudo, se ele é de topo ou não. Cara, os 3 segundos reteve uma imagem polêmica ou uma frase polêmica ou algo estranho que aconteceu que faz com que a pessoa pare de rolar a tela, certo? Então, o conteúdo de topo é basicamente isso. E vocês vão começar a perceber que o conteúdo é bom quando o conteúdo como um todo, o contexto geral, ele não serve só para quem é da comunidade, quem já é seguidor ou quem já sabe que precisa de uma cirurgia plástica. Entendam, dentro da rede a gente fala com um monte de gente. A gente fala principalmente, sobretudo, com pessoas que nem sabem que precisam de uma cirurgia plástica ou nem estão pensando na possibilidade. Muitas vezes, quiçá, tem curiosidade. E aí, assim, o conteúdo de vocês, esse conteúdo de topo, ele precisa conversar com essas pessoas, que é uma massa crítica gigante. Essas pessoas, de uma forma bem genérica, demoram de 3 a 6 meses para descobrir que tem um problema e para pensar na possibilidade de fazer uma cirurgia com você, certo? Esse normalmente é o tempo médio de maturação de um paciente que vem fazer cirurgia comigo, por exemplo. A pessoa chega na rede, às vezes é indicado, às vezes não é indicado, mas ele normalmente vai demorar de 3 a 6 meses. Quando é uma pessoa, por exemplo, a gente no inbound, depois que o comercial aborda, a gente pergunta, já segue o doutor há mais ou menos quanto tempo e tal. Quando é muito precoce, às vezes se o lead é qualificado, ele vai converter tanto quanto. Só que na conversão da cirurgia é diferente. Normalmente eu preciso de um lead que tenha um tempo de tela comigo um pouco maior.